387 AC. Voltando a Atenas, abriu uma escola em um pequeno terreno a 3 quilômetros da cidade, perto do bairro de Colono. Em razão da escola ficar nas proximidades do templo do herói Academos, passou a chamar-se Academia. Platão permaneceu em Atenas durante 20 anos, ensinando filosofia e prosseguindo a sua obra escrita, os Diálogos. São deste período, Protágoras, Lesis, Eutideino, Carmides, Cliofon, O Banquete, Fedon, A República, livros do Esaxis, Menexeno, Fedro, Teteto e Parmênides. Em 367 a.C. faleceu Dionísio I e, para o trono de Siracusa, subiu Dionísio II, o jovem. Dion, acreditando ser aquela uma ótima oportunidade para Platão fazer nova tentativa de implantar a sua república em Siracusa, convidou-o a voltar à ilha, o que se deu na primavera de 366. Ainda não seria desta vez, entretanto, que o filósofo colocaria em prática suas concepções políticas, pois houve um desgaste entre ele e o tirano que o fez, não sem dificuldades, voltar a Atenas. Por esta época escreveu 2 diálogos, O Sofista e o Político. 5 anos mais tarde, 361 a.C., convidado pelo próprio Dionísio, Platão voltou a Sicília, desta vez acompanhado pelos membros da academia. Não demorou muito, porém, para que o ânimo do tirano se modificasse e a vida de Platão, de novo, corresse perigo. Desta vez só regressou a Atenas graças à enérgica intervenção de seu amigo Arquitas de Tarento, que enviou um navio equipado para resgatá-lo. Platão, envelhecido, não mais deixou Atenas. Em 361 a.C. havia praticamente deixado a direção da academia ao encargo de Heráclides do Ponto. Os últimos dias de sua vida, gastou-os escrevendo o Filebo, o Tuneu, Critias e as Leis. Platão, após longa e frutífera existência, voltou ao mundo dos espíritos, por coincidência no dia de seu nascimento. Seu corpo foi enterrado nos jardins da academia. Corria o ano de 348 a.C. 10.5.3 A filosofia como uma meditação sobre a morte. A filosofia de Platão tem, quase sempre, um tom de ascetismo que se traduz no desprezo não disfarçado pelas coisas materiais, o que converte este filosofar em uma espécie de preparação para a morte. Fraile, História da Filosofia, Madrid, 1965. Conforme o platonismo, a morte não é um mal, mas um bem, porque liberta o homem de todos os males. Assim, o verdadeiro filósofo não deve temer a morte, antes dedicar-se todos os dias de sua vida à preparação do momento em que a alma deverá separar-se do corpo. No Fedon fica claro que, na opinião de Platão, o filósofo desdenha dos bens materiais e dos prazeres do corpo, que prendem o espírito à matéria, dificultando-lhe a libertação. Ao contrário da busca incessante do enganoso prazer, ele procura purificar sua alma para que possa, antecipadamente, contemplar as verdades eternas. Os amigos da sabedoria, Filósofos, Filomatus, distinguem-se, portanto, dos amigos do corpo. Pilosomatoi, dos amigos das riquezas, Pilocrematoi, dos amigos do poder, Pilarcoi, e dos amigos das honradas, Pilotimoi. Fraile, Op. Cite, página 321. A filosofia que se depreende do Fedon, por conseguinte, é um esforço para auxiliar a alma a se separar do corpo, considerado como um impedimento para que o espírito encontre a verdade. Preso ao corpo, a alma assemelha-se a um prisioneiro no fundo de uma caverna muito escura que nada visse da realidade exterior a não ser as imagens que passam do lado de fora e que se projetam na parede da caverna. Por não conhecer as verdades do mundo superior, o prisioneiro toma estas sombras por realidades e vive em sua caverna iludido pelas aparências. No Fedro esta ideia encontra-se um pouco atenuada. Neste diálogo,
Lê-se que o filósofo tem dois caminhos para contemplar as verdades eternas: o caminho do ascetismo e o caminho do conhecimento. O segunda via baseia-se no fato de que as almas que se destinam a reencarnar como filósofos são diferentes das almas das pessoas comuns, pois elas têm a intuição do mundo superior e conservam leves reminiscências do que viram em sua existência anterior. Quando reencarnados, esquecem as experiências passadas, mas por meio da dialética podem, em parte, recuperar a memória espiritual. 10.5.4 A teoria das reminiscências. As reminiscências, ananeses, se distinguem da memória comum. A memória resulta das impressões sensoriais, enquanto a reminiscência é aquilo que desperta na alma as lembranças de conhecimentos que ela possuía antes de renascer. Quando a alma se une ao corpo, estes conhecimentos são como que amortecidos, mas não perdidos, e podem ser recuperados por meio das reminiscências. Assim, para Platão, a alma não é uma tabula rasa incuneo est scriptum, mas um ser que, ao tomar corpo, possui uma soma considerável de conhecimentos adquiridos em vidas passadas. No Menon, Platão tenta mostrar como um escravo ignorante, por meio de perguntas graduadas, maêutica, consegue deduzir o teorema de Pitágoras sobre os triângulos retângulos, A2 igual a B2 mais C2. Ao conseguir que o escravo deduza o teorema em questão, diz Sócrates a Menon, personagem do diálogo e dono do escravo arguido: Sócrates, agora bem, se sempre o teve, refere-se ao saber do escravo, é porque sempre foi conhecedor, e se o aprendeu em um determinado momento, não foi, por certo, na presente vida. Teve ele, por acaso, algum professor de geometria? Porque ele é capaz de saber geometria ou outra qualquer ciência. Porventura alguém lhe ensinou tais coisas? Tenho a impressão de que você o sabe melhor do que nós, porque ele nasceu e se criou em sua casa. 10.5.5 O conceito de alma em Platão. Quando se fala em alma no platonismo, seria muito mais coerente falar-se em metapsicologia do que em psicologia. Segundo Platão, a alma não é um produto do corpo nem uma função deste. Nas leis, diálogo da velhice do filósofo, ele nos diz: a alma é o que existe no ser humano de mais divino e particular às leis. V. Os filósofos anteriores, como Anaxágoras de Clasômenas, nunca deixaram de atribuir à alma uma certa dose de materialidade. No Fédon e na República, livro in, Platão se esforça para despir a alma desses resíduos materiais. Para defender a sua tese, vale-se de argumentos diversos, como: 1. A alma possui desde sempre a verdade. 2. A alma é de uma simplicidade extrema. 3. A alma escapa forçosamente da decomposição do corpo. 4. A alma é capaz de reminiscências, o que comprova sua anterioridade em relação ao corpo. 5. A alma é o elemento que dá movimento ao corpo. Do ponto de vista de Müller, História da Psicologia, página 46, a vida psíquica no sistema de Platão é independente da vida do corpo, o qual é por ela governado. A alma platônica não pertence a este mundo. Encontra-se aqui em corpo material em virtude de ter cometido faltas que precisam ser depuradas por meio do processo reencarnatório. Seu destino é semelhante ao de um prisioneiro tirado ao fundo de um cárcere, que ansia ardentemente por sua liberdade. Esta opinião platônica está muito próxima da que nos dizem os espíritos. 400. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal. E como se perguntasse se seu encarcerado agrada ao cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro quanto mais grosseiro é este. O Livro dos Espíritos, página 213. Deste modo, sofre o espírito encarnado um conflito terrível. De um lado, precisa do corpo como veículo de sua purificação e, por outro,
aspira a se libertar de seu invólucro material para voltar ao seu mundo de origem. A rigor, a alma prisioneira só pode escapar por meio do desencarne. Há, entretanto, uma forma parcial de libertação que funciona como se fosse uma válvula de escape, o sonho. Ouçamos, sobre isto, Platão. São os que despertam por ocasião do sono, sempre que dorme a parte da alma cujo papel é raciocinar e comandar pela doçura a outra, enquanto a parte bestial e selvagem, alma apetitiva situada no baixo ventre, tendo se fartado de alimento e bebida, se agita e, repelindo o sono, procura continuar e saciar o pendor próprio. Sabes muito bem que, em tal circunstância, não há audácia diante da qual recue, como que desligada, desembaraçada de toda a vergonha e de toda a reflexão, nem, com efeito, diante da ideia de querer unir-se à própria mãe, ou a qualquer homem, divindade, animal, ou de se macular em qualquer assassínio, ou de não abster-se de alimento algum. Numa palavra, em coisa alguma lhe faltam desatino ou indiferença à vergonha. A República, 9. Ouçamos um comentário de Kardec sobre o mesmo assunto. Ponto. Pelo que respeita ao grande número de homens que, morrendo, têm que passar longas horas na perturbação, na incerteza de que tantos já vos falaram, esses vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de gozos quiçá mais baixos do que os em que aqui tanto se deleitam. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas do que as que professam entre vós. O Livro dos Espíritos, questão 402, página 213. Que acontece com a alma após o desencarne? Neste caso, o pensamento de Platão se encontra bastante afinizado com o pitagorismo. No final de A República é uma narrativa bastante longa sobre o destino da alma depois da morte. Esta narrativa é conhecida sob o nome O Mito de Er, o Armênio. 10.5.6 O relato de Er, o Armênio. Er é um soldado, natural da Panfilia, que, depois de uma batalha, foi encontrado com o corpo intacto entre os seus companheiros mortos, cujos corpos encontravam-se em estado de decomposição. Levado para casa por seus parentes, a fim de proceder ao seu enterro, voltou à vida, para espanto geral. Contou, então, que, depois de se ter desligado do corpo, pôs-se a caminhar em companhia de muitas almas em situação semelhante. Depois de muito caminharem, chegaram a um lugar maravilhoso. Neste lugar havia duas aberturas, uma à direita, voltada para o céu, e outra à esquerda, voltada para a terra. Entre as duas aberturas ficavam juízes que decidiam sobre o destino das almas. As almas justas entravam pela abertura à direita e seguiam para o céu, e as impuras tomavam o caminho da esquerda e voltavam à terra. Quando chegou a vez do soldado armênio, disseram-lhe que prestasse toda a atenção a tudo o que visse porque ele teria que relatar tais coisas aos vivos. Viu diversas almas, umas que chegavam da terra e outras que desciam do céu. Todas pareciam bastante cansadas, como se houvessem feito uma longa viagem, e se dirigiam para uma planície como se ali esperassem uma grata união. As almas saudavam-se mutuamente. Muitas eram velhas conhecidas e se interrogavam umas às outras. As do céu queriam notícias da terra e as da terra choravam e lamentavam os sofrimentos porque haviam passado na experiência carnal. As almas permaneciam naquela planície durante 7 dias, no fim dos quais reencetavam a viagem. Depois de 4 dias de jornada chegavam a uma região onde se poderia contemplar uma bela luminosidade, semelhante à do arco-íris, mas de cores muito mais vivas. Ali as almas se encontravam com as parcas. As parcas são divindades tradicionalmente relacionadas com o destino. São representadas por 3 mulheres velhas, que se chamam respectivamente, Laquesis, Atropo e Cloto. No relato de Platão, Laquesis relembra os acontecimentos passados,
Cloto refere-se aos do presente e Atropo prevê os do futuro. As almas se aproximam do trono onde se encontra Laquesis. Um adivinho mostra às almas diversos tipos de vida para que elas escolham os que julgarem mais interessantes para si. No louve das vidas havia, diz o Armênio, vidas de poderosos tiranos, de homens pobres, mendigos, etc. Depois que cada alma escolhe a vida que mais lhe agradou, vai ao trono de Cloto para que ela confirme a escolha e, por fim, ao trono de Atropo, para que a escolha se torne irrevogável. Passada esta etapa, as almas seguem para o Vale do Esquecimento, onde, após marcharem sob um calor escaldante, devem beber das águas de um rio para que se esqueçam das experiências passadas. Por fim adormecem até chegar o momento de seus renascimentos. Que havia sido proibido de beber da água, de repente, sem saber nem como nem porquê, viu-se de novo no corpo. O mito de o armênio, é muito mais rico do que o resumo que oferecemos. Tentamos conservar o que nos pareceu mais importante para o nosso trabalho, como a descrição do processo reencarnatório que, nos seus pontos gerais, encontra-se de acordo com os ensinos do kardecismo, o que demonstra a saciedade, não só a universalidade, mas também a antiguidade de tais conhecimentos. 10.6 O Orfismo. 10.6.1 O mito de Orfeu. Antes de entrarmos em considerações mais diretas sobre o orfismo, julgamos interessante fazer um resumo da lenda de Orfeu, o fundador mitológico desta filosofia religiosa ou religião filosófica. Orfeu era filho de Apolo e da musa Calíope. Quando ainda era menino, recebeu de seu pai uma lira, por Mígex, a qual passou a ser o seu instrumento favorito. Orfeu chegou a se tornar um músico tão formidável que nada resistia ao encanto de sua lira. Quando ele dedilhava as cordas de seu instrumento, os animais se amansavam, as feras saíam do fundo das escuras florestas e vinham tranquilas ouvir-lhe os acordes. Mesmo os ventos mais furiosos acalmavam-se ao som de sua lira e, cedendo em sua violência, transformavam-se em ligeira e acariciadora brisa. Ante a música de Orfeu mesmo as mais duras rochas sensibilizavam-se. Orfeu era rei da Trácia e, casado com Eurídice, a mais bela das Hamadríades, vivia uma vida descuidada e feliz. Não muito longe de onde vivia o músico maravilhoso, no vale florido do tempo, onde o rio Peneu corre sussurrando por entre as folhas e os caniços amarelos, vivia o pastor Aristeu, filho de Apolo e da ninfa Cirene. Aristeu, em um dia que vagava nas proximidades do Monte Ossa, viu Eurídice e por ela se apaixonou. Desde aquele dia não teve mais sossego. Noite e dia a figura da bela Hamadríade não saía de seus pensamentos. Certa vez, ao cair da tarde, com o carro de Apolo deslizando por detrás do Monte Olimpo, viu Eurídice que, distraída, colhia flores nas margens do Peneu. Com o coração ardendo de desejo, correu ao encontro dela. A ninfa o viu aproximar-se e, medrosa, começou a correr, com Aristeu em sua perseguição. De repente, Eurídice solta um grito agudo e cai. Aristeu se aproxima a ponto de ver, escapando por entre a relva, uma serpente venenosíssima. Procurou ajudá-la, era tarde. A morte tinha-lhe roubado as cores do rosto e o lento arfar dos seios morenos. Quando Orfeu soube do que acontecera, caiu no mais profundo dos desesperos. Não mais quis comer ou beber, afastou-se de todo o convívio humano. Não suportando mais, porém, as dores que a morte da esposa lhe causara, resolveu descer ao Hades e tirar Eurídice do mundo sombrio dos mortos. Atravessou, então, toda a Grécia até chegar aos extremos da Lacônia, onde fica o Cabo Tenário e no qual se encontra uma abertura para o mundo dos mortos. Ao som de sua lira, Cérbero, o cão de 3 cabeças que guarda a porta do Hades, adormeceu e ele conseguiu passar e chegar até o trono de Plutão e Proserpina. Ali, humilde, acompanhando as suas palavras com o som mavioso de sua lira, disse:
divindades do mundo subterrâneo ante quem, um dia, todos os mortais terão que comparecer, eu sou Orfeu, o rei da Trácia, escutai as minhas palavras, pois elas não são mentirosas, não vim aqui, ó deuses, para espionar com olhos profanos os segredos do Tártaro, nem para usar minha força contra o cão que guarda as vossas portas. Vim aqui por causa da minha Eurídice, que a maldade de uma víbora enviou antes do tempo para a mansão dos mortos. Quem me trouxe aqui foi o amor de asas douradas, a criança de Afrodite que dizem reinar aqui também. Devolvei, eu vos suplico, a minha Eurídice, pois não suporto mais a solidão e a saudade. Fazei tornar as faces dela a cor das rosas e das tardes ensolaradas, eu vos imploro e vos suplico pelos deuses imortais. Assim falou Orfeu, e até as sombras foram tomadas de emoção. Os olhos de Plutão e de Proserpina estavam cheios d'água. Mandaram, então, buscar Eurídice entre as almas recém-chegadas. Orfeu foi tomado de indizível felicidade. Os deuses dos mortos entregaram-lhe a Madríade, mas fizeram-lhe uma recomendação: não poderás, por motivo algum, olhar para tua amada enquanto estiveres saindo deste lugar. Iniciou-se então a viagem para o reino da luz. Orfeu ia à frente e a sombra da bela Eurídice caminhava logo atrás. No momento em que o caminho ficava mais difícil e as rochas negras cortavam as mãos e os pés, Orfeu quis saber se Eurídice ainda o acompanhava e, esquecido da advertência de Proserpina, olhou para trás. Foi o suficiente para que a Madríade se despencasse de novo no fundo do abismo tenebroso, soltando um grito lancinante. Mais uma vez sozinho, Orfeu rondava como um lobo pelas planícies iluminadas pela luz da lua. Em vão as mais belas donzelas da Trácia tentaram consolá-lo, de todas fugia, pois a sua dor não tinha limites. Certa noite em que caminhava solitário pela floresta encontrou um grupo de bacantes que, ao vê-lo, saltaram sobre ele e o despedaçaram. Atiraram seus membros pela campina e a cabeça ao rio Ebro. A cabeça, entretanto, foi flutuando, levada pelas águas até que se deteve na margem do golfo da ilha de Lesbos. Os habitantes da região recolheram a cabeça do músico que, imediatamente, começou a produzir oráculos. As musas, piedosamente, recolheram os pedaços de Orfeu e o enterraram ao pé do Monte Olimpo. Quanto à lira que a tantos encantara, tomada pelos deuses, foi para o céu convertida em constelação, e a alma do poeta desceu ao Hades onde, por fim, reencontrou Eurídice. 10.6.2 O mito de Dionísio Zagreu. Este outro mito tem uma profunda importância para o sistema órfico. Segundo esta narrativa, Zeus teve um filho com Perséfone chamado Dionísio Zagreu, que, pela vontade do pai, recebeu o governo do mundo. Hera, esposa de Zeus, tomada de ciúmes, incita contra Zagreu os terríveis titãs. O pequeno deus escapa de seus perseguidores por meio de diversas metamorfoses até que, na forma de um touro, foi apanhado e estraçalhado por seus inimigos, que, a seguir, devoraram-no. Palas Atena, entretanto, consegue salvar o coração do deus, e deste coração nasce um novo Dioniso. Ao saber do que acontecerá ao seu filho, Zeus, furioso, fulmina com seus raios os titãs. Das cinzas nasce o gênero humano, que possui, a um só tempo, o princípio do mal, derivado dos titãs, e o do bem, derivado de Dioniso. Assim, o homem tem a necessidade de se libertar do princípio do mal, elemento titânico, para poder fazer prevalecer o bem, simbolizado por Dioniso. Para vencer as más inclinações, é necessário ao homem viver muitas vidas, nascer e renascer até que, um dia, possa ouvir de Perséfone: bem-aventurado e afortunado, serás Deus e não mortal. 10.6.3 O orfismo no contexto religioso. Conforme anotou Mircea Eliade História das Crenças e das Ideias Religiosas, Vol. I, tomo 2,
Página 201. O mito de Orfeu e Eurídice lembra estranhamente as práticas xamânicas. Como Orfeu, o xamã é um curandeiro músico, tem poderes capazes de domesticar os animais ferozes e é capaz de viajar pelo mundo dos mortos. Mesmo o detalhe da cabeça que dá oráculos, encontramo-lo entre os xamãs lucagires, como se pode ver em Ler Xamanisme et les Trecuniquites Archaicas de Listase, página 307 a 308. As relações com o xamanismo são suficientes para colocar Orfeu em época pré-homérica, o que, aliás, era afirmado pela tradição órfica. Qual era, porém, o sentido do orfismo no contexto da religião grega? No século VI a.C., época em que o orfismo esteve em evidência na Grécia, o pensamento religioso grego vivia o problema das relações entre o um e o múltiplo, ou, em outras palavras, as relações entre os homens e a divindade. A resposta dada pela religião de Homero, já nossa conhecida, era aquela que separava, por um abismo infranqueável, os homens dos deuses. A religião de Dioniso procurava resolver o problema do seguinte modo: através de técnicas especiais, os seguidores de Dioniso provocavam êxtase, estar fora de si, e, em seguida, passava-se a um outro estado que se chamava entusiasmos, palavra que significa ter um Deus dentro de si. Deste modo, os seguidores de Dioniso acreditavam participar da divindade. Os órficos rejeitavam este tipo de participação por causa de seu caráter transitório, preferindo, em seu lugar, a catarsis, purificação ou purgação ensinada por Apolo. O que faz, todavia, que o orfismo seja diferente das outras manifestações que lhe eram concomitantes. O primeiro aspecto era o lugar ocupado pelo livro. No orfismo dá-se uma importância muito grande aos textos escritos. Platão nos fala que, em sua época, havia uma grande quantidade de livros atribuídos a Orfeu e um outro personagem chamado Museu, filho ou discípulo do cantor da Trácia. O assunto da maioria desses livros era a vida depois da morte. Outros autores antigos, como Aristóteles e Eurípides, estavam também a par deste tipo de literatura. Um segundo aspecto era o da iniciação. Ao lado dos autores de Teogonias e de outros livros doutrinários, estava um grupo de órficos a quem, mais tarde, Teofrastos chama de orfeotelistais ou iniciados órficos. Estes homens se diziam possuidores de verdades metafísicas, as quais tinham o poder de passar, por meio de iniciação, a quem as desejasse. Os que fossem iniciados nesses mistérios teriam os conhecimentos necessários para torná-los melhores e mais felizes na terra, além de lhes evitar os sofrimentos futuros. Platão, na República, nos fala desses homens, mas de um ponto de vista negativo. É possível que muitos deles fossem loucos, fanáticos, mistificadores, aproveitadores das crenças simples das pessoas. Mas é possível também que houvesse homens sérios, que acreditavam sinceramente na gnose soterológica, conhecimento para a salvação, de que se diziam portadores. Um terceiro aspecto era a noção de mortalidade. Através de Platão pode-se ter uma ideia bastante clara das noções órficas sobre a imortalidade da alma e o seu destino post-mortem. Conforme o orfismo, a alma se degradou em virtude de faltas cometidas e foi por isso encerrada em um corpo, soma, que, para ela, é um verdadeiro túmulo, sema. Assim, em relação ao nosso discurso tradicional sobre a morte, passa a haver uma inversão, pois o nascimento, alma entra no corpo túmulo, equivale à morte, enquanto a morte, a alma sai do corpo túmulo, equivale à vida. Empédocles de Agrigento, que seguia a doutrina órfica, costumava ensinar que a alma vive exilada na sua túnica de carne. Acreditava Empédocles na metempsicose, transmigração da alma para corpos de animais, por isso evitava comer carne por supor que, sem o saber, poderia estar comendo o veículo carnal de um amigo ou de um parente. A crença na metempsicose, na antiguidade,
foi bastante ridicularizada. Diógenes Laércio conta-nos que certa vez, Pitágoras foi visto muito atento olhando um cachorro que latia, porque julgava ouvir no latido a voz de um seu amigo. A recusa em comer carne, entretanto, deveria ter razões mais sérias do que esta. Em verdade, ao recusar o alimento carnal, órficos e pitagóricos recusavam o sacrifício sangrento de animais característico do culto oficial. Com isto, não só se afastavam do culto oficial, como também de todo o culto grego que era baseado no sacrifício mítico de Prometeu. Os órficos e os pitagóricos pareciam acreditar que, em tempos imemoriais, quando os homens e os deuses viviam em comunhão, não havia sacrifício de sangue. Deste modo, recuperando este espaço perdido, os órficos imaginavam atingir mais rapidamente o estado de beatitude. Com isto terminamos esta pequena e incompleta vista de olhos nas crenças espíritas entre os gregos antigos. Acreditamos, porém, que, embora breves, estas considerações servem para mostrar o esforço do plano espiritual no sentido de conservar acesa, como um farol em meio ao negrume da noite, a chama do espírito. Lá na Grécia, entre as crenças pagãs, as orgias dionisíacas, os mistérios impenetráveis, a filosofia materialista estavam presentes as ideias que sobre a reencarnação e a imortalidade da alma, como um grito de advertência a cada grego. Lembrai-vos de que sois eternos e que vossa passagem pela terra nada mais é do que um degrau na grande escada da evolução. Como Dionísio Zagreu, devereis sofrer inúmeras metamorfoses, ocupar muitos corpos até que possais ouvir as palavras de Perséfone. Bem-aventurado e afortunado, serás Deus e não mortal. Parte 11. Roma. O Lácio Latium, lugar de origem da civilização romana, era uma pequena planície da Itália central, limitada ao sul pelos Montes Albanos, a leste pelos Apeninos, ao norte pelo rio Tibre e a oeste pelo mar. Esta pequena região tem uma profunda destinação histórica, pois aí deverá se desenvolver uma cultura rica e interessantíssima que, juntamente com a civilização grega e hebraica, fornecerá as bases para o que conhecemos como o mundo ocidental moderno. 11.1 A religião romana. 11.1.1 Os Numinas. O que os romanos adoravam sob denominação de Numina eram poderes espirituais que, na maioria das vezes, não tinham sexo e nem mesmo forma definida. A rigor, o que interessava aos romanos era o que estas potências poderiam realizar e não o que elas eram. Um povo de espírito prático, como era o romano, não dava importância às especulações sobre os fenômenos, mas aos resultados que eles poderiam produzir. Por isso, os nomes dos Numina traduzem, de um certo modo, os momentos ou circunstâncias em que o homem se sente fraco perante forças que lhes são desconhecidas, hostis ou nas quais ele não poderia interferir diretamente. As crianças, nos seus primeiros dias de vida, eram protegidas por 4 Numina: Cunina, Conoi, berço, velava pela criança adormecida para que a criança se pusesse de pé e desse os primeiros passos, tinha a proteção de Statano. No caso da criança cair, Lauana a levantava. Ossipaga fortificava-lhe a ossatura para que crescesse forte. O homem que tivesse dinheiro pedia a proteção de Escules, que guardava as moedas de bronze, Cés, ou de Argentarius, que velava pelas moedas de prata, Argentum. O que fizesse uma grande viagem, a qual envolvesse algum tipo de perigo, pedia a proteção de Terduca, o bondoso guia. Se alguém se perdesse, implorava o auxílio de Domiduca, que o reconduzia para casa, Domus. Para que a semente crescesse, pedia-se a ajuda de Nodatus, que presidia a tumefação da semente. Para que o invólucro da semente se formasse, apelava-se para Volutina, enquanto o seu desabrochar era dirigido por Patulena. Esses nomes, às vezes, são adjetivos que indicam modos de ação e não personalidades definidas. Em muitos casos,
encontramos essas divindades agrupadas sob uma denominação comum, como o caso das Kaminai, primitivamente deusas das fontes. Todos esses deuses ou potências sobrenaturais comprovam quanto o homem sente-se fraco perante a vida e necessita de crenças que o apoiem e com ele se contatem numa relação de ajuda. 11.1.2 O culto dos mortos. Os romanos, como todos os povos de origem indo-europeia, não aceitavam a morte como a aniquilação total do ser. O espírito do morto continua a viver no seu túmulo, embora seja esta uma vida mais pobre e apagada do que a que viveu na superfície. Cícero, Tusc, 1.16, diz que os mortos prosseguem vivendo embaixo da terra. Ao contrário do nosso modo de pensar, segundo o qual apenas o corpo desce à paz da sepultura, enquanto a alma, liberada, evolua-se, os romanos, quando enterravam seus mortos, acreditavam estar também enterrando suas almas. Na Eneida, I. 67, Virgílio, descrevendo o enterro de Polidoro, termina por dizer: encerramos a alma no túmulo. Animanque sepulcro condimus. Esta mesma ideia aparece em outros autores latinos, como Ovídio, Pastus, v. 451, e Plínio, o Moço, Ep. 7, 27. Assim, era bastante comum a aparição de espíritos em Roma. Suetônio, Vida dos 12 Césares, Caio Calígula, capítulo 59, conta-nos que, ao morrer Calígula, o seu corpo foi incinerado numa pira improvisada no jardim de Lâmia. Quando seus irmãos voltaram do exílio, exumaram o seu corpo e sepultaram os seus restos conforme os ritos. Está bem comprovado, diz Suetônio, que no jardim onde estava enterrado Calígula eram comuns manifestações de espíritos que aterrorizavam quem se aventurasse por ali. Na casa em que viveu Calígula os espíritos causavam grande confusão, através de ruídos e aparições horrendas. Os fenômenos só cessaram quando a casa foi consumida por um incêndio. Um outro relato sobre a aparição de espíritos encontra-se em Plutarco, Vida dos Homens Ilustres, Rômulo XLV. A narrativa, em linhas gerais, é a seguinte: Rômulo havia desaparecido durante uma tempestade, de modo que ninguém sabia de seu destino, havendo até os que acusavam os senadores de ter assassinado o rei. Estando as coisas nesta perturbação, aconteceu que um nobre patrício por nome Júlio Próculo, muito estimado como homem de bem e que havia sido amigo íntimo de Rômulo, tendo inclusive vindo com ele de Alba, reuniu todo o povo na praça e lhe contou que havia estado com Rômulo. Vindo para a cidade, encontrou um soberano desaparecido. Ele estava mais belo do que de costume, vestia-se de branco e com a armadura reluzente que brilhava como se fogo. Embora assustado com aquela visão, Júlio Próculo perguntou ao amigo: por que nos deixaste expostos a falsas calúnias e imputações iníquas que nos tornaram suspeitos por tua partida? Por que abandonaste a tua cidade órfã em luto infinito? Às perguntas feitas por Próculo, Rômulo respondeu que aprovera aos deuses da parte de quem ele viera que ficasse entre os homens pelo tempo necessário para fundar uma cidade que seria, no futuro, a maior de todo o mundo e que, depois, voltasse a morar no céu. Em seguida, pediu a Próculo que não ficasse triste e que dissesse aos romanos para perseverarem, pois um dia atingiriam uma posição inigualável. Dizia também que, sob o nome de Quirino, ele seria o guia protetor da cidade. Próculo, segundo Plutarco, jurava pelos deuses maiores que tudo aquilo era verdade, pois não era homem de jurar pelos santos deuses em vão. No final do livro 2 da Eneida, em 2:771, Enéas, o herói do poema, volta a Troia, destruída e arrasada pelos deuses, a fim de ver se encontrava a Creusa, sua esposa. Enéas anda entre os escombros da cidade, onde ainda fumegam restos de edifícios e se ouvem gemidos de sobreviventes. Dirige-se então para sua casa, pensando que talvez ela houvesse se homenageado ali.
Os gregos, entretanto, haviam invadido a casa e ela era consumida por um gigantesco incêndio, que a tudo devorava com incrível violência. Assiste com tristeza ao saque da cidade, os santuários incendiados, as mesas dos deuses atiradas ao chão, as taças de ouro maciço, as vestes de tecidos mais caros atiradas ao relento. No meio de toda aquela desgraça, chama a esposa por vezes repetidas. De repente, vê à sua frente Creusa. Está maior do que o seu normal e tem um aspecto aterrador. Os cabelos eriçam-lhe, o coração bate apressado e a voz se prende em sua garganta. Ela então lhe fala: ó querido esposo, por que te agrada tanto entregar-te a uma dor inútil? Estas coisas não acontecem sem a vontade dos deuses. Em prosseguimento, ela diz a Enéas que não poderá acompanhá-lo e que ele deverá partir sem ela e que outra esposa o espera em terra distante. Ali coisas felizes e um reino e uma esposa real te estão reservados. Afasta as lágrimas de tua querida Creusa. Eu, como descendente de Dátano e nora da deusa Vênus, não verei mais as soberbas casas dos Mirmidões ou dos Dólopes, ou irei servir às damas gregas, mas a grande mãe dos deuses me retém neste litoral. E agora adeus, e conserva o amor do nosso filho comum. Eneida, 2,771 a 189, em uma comédia de Flauto, a mustelaria, um pai sai de viagem e deixa o filho cuidando da casa. O rapaz, entretanto, aproveitando-se da ausência do pai, portou-se muito mal, promovendo orgias em sua casa. O pai volta repentinamente e o escravo da casa, por nome Tranion, tenta impedir que o velho entre e descubra as estronhices do filho. Tranion, aqui se cometeu um crime. Teuprópides, que crime? Eu não te compreendo. Tranion, um crime, te digo, cometido já há muito tempo. Teuprópides, muito tempo. Tranion, sim, mas só o soubemos há pouco. Teuprópides, mas que crime é este? Quem o praticou? Tranion, um hospedeiro que matou traiçoeiramente o seu hóspede. O matador é o mesmo que te vendeu a casa. Teuprópides, matou-o. Tranion, e roubou o ouro que possuía e o enterrou aqui mesmo nesta casa. Teuprópides, e como descobriste tal coisa? Tranion, eu te direi. Escuta-me atento. Um dia seu filho foi jantar fora aí. Quando voltou, fomos deitar. Eu me havia esquecido de apagar a luz. Levantei-me e comecei a ouvir vozes. Teuprópides, quem era? Talvez meu filho. Tranion, cala-te e contenta-te em escutar-me. Disse-me, o filho de Teuprópides, que um morto havia visitado em sonho. Teuprópides, em sonho. Tranion, sim, e escuta. Disse-me que o morto lhe havia contado como fora a sua morte. Teuprópides, tudo isso em sonhos. Tranion, e tu querias que ele contasse acordado, quando já fazia 60 anos que havia sido morto. Às vezes falas-me como um idiota. Teuprópides, está bem. Não mais falarei. Tranion, eis aqui o que disse o morto. Eu sou de Apôntio, o hóspede que veio da outra parte do mar. Aqui habito. Esta é a morada que me designaram porque não me deixaram entrar no Aqueronte, por haver morrido antes do tempo. Me surpreenderam em minha boa e meu hospedeiro me assassinou aqui e secretamente me enterrou nesta casa, privado das últimas honras enquanto o criminoso gozava o ouro que me roubou. Vai-te daqui que esta casa está maldita. Flauto, a mustelaria, sim. Sem querermos aprofundar esta questão, apenas de passagem, gostaríamos de chamar a atenção para a analogia existente entre esta passagem do velho teatrólogo romano com os chamados fenômenos acontecidos em 1846, e Edesville, pequena aldeia nos arredores de Nova York, que têm sido considerados como ponto de partida do espiritismo moderno. Em outra comédia de Flauto, a Aulguilaria, a comédia da panela, conta-se que um avarento, por ser demasiado somítico, descuidou-se de tratar do espírito de seu antepassado,
o qual ficaria míngua de alimento se não fosse a filha do avarento zelar modestamente por seu culto. Por isso, o espírito faz com que o avarento encontre uma panela de ouro enterrada no seu jardim. A intenção do espírito é ajudar a moça, pois, com aquela panela de ouro, o pai teria o dote necessário para casá-la. Ao que parece eram muito comuns em Roma as casas mal assombradas, o que inclusive era fator para baixar os aluguéis. Nos pastos, Ovídio nos dá uma receita para exorcizar espíritos que porventura se instalassem em uma casa. O homem piedoso, temente aos deuses, dedicado às crenças, aos ritos que dos pais herdou com o leite, levanta-se descalço, mudo, solta, com polegar e dedo médio unidos estalos que os fantasmas vos derredem. Vai à fonte, perlava as mãos 3 vezes, retrocede, as sabidas favas pretas meteu na boca, ao longo do caminho uma atrás de si as vem lançando, e ao lançá-las profere, isto que esparzo favas são, com caminho, aos meus redimo. 9 vezes repete a mesma lua, sem nunca se voltar, o espírito, cresce em que vem aquelas favas apanhando, e a segui-lo invisível. Novamente lava as mãos, faz soar o ano e vaso, implora a sombra que lhe largue a estância, e tanto que a novena há dito, paternos manes. Fora, volta o rosto já olha para trás e dá por certo haver cumprido a risca cerimônia ao vídeo, os pastos, vê. Por tudo isso, é necessário cuidar do morto com extrema devoção, dar-lhe alimento e atenção. Por isso, certas épocas do ano são propícias para se levar alimento ao morto. Na Eneida, Virgílio nos fala dessas cerimônias, solenes turn forte da pesete tristia dona libabate sneriandurmachi manesque vocabate equiturem tumulum Eneida, M. 301 a 303. Por acaso Andrômaca oferecia as cinzas de Heitor solenes iguarias e tristes dádivas. Invocava os manes junto ao túmulo de Heitor. Era costume também cercar-se o túmulo com grande grinalda de flores e de plantas e sobre esse túmulo derramava-se leite e vinho e, algumas vezes, sangue das vítimas. As almas lá embaixo sentem o cheiro das iguarias que os vivos lhes servem e bebem o vinho derramado sobre a sepultura. Sobre esses rituais e as obrigações dos vivos em relação aos mortos, ouçamos mais uma vez o vídeo. Ouvi. Ouvi. Os túmulos nos chamam. Almas de nossos pais, sede aplacadas, não pedem ricos dons às pobres cinzas, pouco lhes basta, não se negue pouco. Aceitam por tesouro um brando afeto. Cobiça é dos mortais, não é dos mortos, os deuses de além-túmulo desconhecem. Basta aos finados a singela telha, onde os seus vão lançar-lhe as flores cruas uns grãos de farro esparso, uma pedrinha de alvo sal, uma sopa em vinho puro, com seu punhado de violetas soltas, tudo isso no seu férculo de ferro. Se deixe em meio da trilhada via, mas preciosos dons, não vos proíbo, mas já com estes aplacais as sombras, uma vez que acendendo-lhes seus lumes, lhes dais as orações e as frases próprias. Ritos piedosos que o piedoso Enéas às terras de Latino transladou. Os pastos, e, para a maioria dos romanos, os mortos eram criaturas que tanto podiam ser bondosas quanto malévolas. Os espíritos maus e invejosos jamais ficam satisfeitos com as oferendas dos vivos, por isso costumam deixar o mundo das sombras e vir à luz para roubarem alimento ou beberem sangue humano para recuperar as energias da vida. Para afastar esses espíritos, os romanos costumavam nos dias 9, 11 e 13 de maio realizar festas chamadas Lemúria. Os gregos tinham uma festa semelhante, que se realizava na primavera e chamava-se Antesterias. Esta concepção sobre o morto apavorante foi mais tarde substituída por uma outra que lhe era oposta. Surgem, então, os chamados dias parentalis ou Semana dos Mortos, entre os dias 13 e 21 de fevereiro. Por esta época, a família celebrava o aniversário de seus mortos. No início essas festas eram puramente domésticas e privadas. Mais tarde,
Entretanto, tornaram-se públicas. À medida que a civilização romana progride, vai se abandonando paulatinamente a concepção antiga do morto perigoso e passam a considerá-los como membros da família, habitando o túmulo familiar. Foi a partir de então que se estabeleceu o que se poderia chamar de ius manium, direito dos mortos, e os deveres do culto se tornaram cada vez mais sagrados e sofisticados. No dia 22 de fevereiro, toda a família se reunia em casa e oferecia um grande banquete aos mortos. Neste dia, ninguém brigava e mesmo as discussões, por mais ligeiras que fossem, eram evitadas. As mesas tinham lugares para os mortos, e mortos e vivos formavam uma só família, convivendo em grande regozijo. 11.2 O canto sexto da Eneida. A Eneida é o poema nacional dos romanos, do mesmo modo que os Lusíadas é dos portugueses. Foi escrito por Publio Virgílio Maro, o grande poeta épico do século de Augusto. Nasceu Virgílio em Andes, hoje Pistoia, nas proximidades de Mantua. Nasceu em 15 de outubro durante o consulado de C. Pompeu Magno e Amilicinio Crasso, 70 anos antes do nascimento de Jesus. Deixou a terra dos homens para voltar ao plano espiritual em 22 de setembro, no consulado de C.N. Plâncio e Lucrécio, em Brindes, 19 anos antes de Cristo. A Eneida é um poema épico artificial, isto é, não surgiu no seio da tradição, sendo elaborado pouco a pouco pelo trabalho de muitos aedos, mas foi criado por um poeta específico, determinado no tempo e no espaço e com objetivos muito bem definidos. A sua criação encontra-se ligada ao governo de Otaviano, cognominado Augusto. Na época deste imperador houve um esforço para se concentrar nas mãos do Estado a maior soma de poder possível, daí o processo de divinização do imperador. A Eneida entra neste contexto como uma espécie de certidão de nascimento de Augusto. Em outras palavras, a Eneida pretende provar que Augusto tem em suas veias o sangue dos deuses. A sua estrutura é tipicamente homérica. Nos 6 primeiros cantos que tratam da viagem de Enéas de Troia até ao litoral da Lavínia, Virgílio segue a Odisseia, e nos 6 cantos finais, cujo assunto é a fixação dos teucros na Itália e as lutas contra as populações locais, o modelo é a Ilíada. O canto 6 é o relato da descida de Enéas ao Hades para consultar a alma de Anquises, seu pai. Encontra-se em perfeito paralelo com o canto 11 da Odisseia, quando Ulisses desce ao Hades para consultar o famoso adivinho Tiresias. No canto 6, Enéas aporta em Cumas, na ilha de Eubéia. Enquanto os marinheiros se entregam a tarefas imediatistas, como acender fogo, procurar água potável e caça na floresta juvenum manus amicat ardens litus in sperium, cussel pars semina flamse abitrusa in venice licis, pars densa ferarum tecta rapit silvas in vinia que flumina monstraf. Enéas afasta-se subindo a uma elevação, encontra um templo de apoio. As portas do templo são feitas de bronze e nelas se encontram esculpidos, com raros talentos, motivos mitológicos. Enéas está admirando todas aquelas maravilhas quando aparece a Sibila, que lhe ordena não perder tempo com coisas fúteis, antes deve sacrificar 7 novilhas e 7 ovelhas em honra da divindade. Repentinamente, porém, a Sibila sente a presença da divindade e grita, o Deus, eis o Deus. Deus, et Deus. Quase que imediatamente, a Sibila é tomada pelo Deus e com ela se passa toda uma transformação característica da incorporação mediúnica, o semblante muda-lhe por inteiro, a voz se transforma, parece aumentar de tamanho. Os cabelos desgrenhados caem-lhe sobre o rosto e o peito arfa como se o coração estivesse oprimido por um grande peso. O Italia fantiante fores subito non vultus, non colorunus, non comptae mancere comai, se pectusa in elutinet rabia fera cordatumente, maior que videri, nec mortalis sonans, aflata este numone quando jam propiori dei. O Deus fala, então, através de seu médium.
Os teucros companheiros de Enéas ficam apavorados com aquela manifestação. Um frio horror corre-lhes pelos ossos gélidos. Teucris perdura e cucurrite. Enéas, contrito, faz uma prece na qual implora a proteção do Deus para sua tarefa gigantesca. Apolo escuta a prece e promete a Enéas que a sua empresa terá um bom sucesso. Passará por muitas tribulações, mas, ao final, sairá vencedor. O Deus deixa a Sibila e Enéas faz-lhe o pedido para penetrar no Hades. Ele sabe que os vivos não podem cruzar as portas do mundo subterrâneo, mas o herói argumenta que outros heróis tão dignos quanto ele foi permitida a descida. A Sibila acolhe com simpatia o pedido do herói e o instrui quanto ao que deve ser feito. Em primeiro lugar, deve ir a um bosque próximo, onde havia uma árvore que possuía um ramo de ouro, que ele deve colher para oferecer a Proserpina, Persepone, rainha da região das sombras. Antes, entretanto, de partir para o bosque sagrado, deverá voltar à praia e proceder ao funeral de seu companheiro que havia morrido. Realizados os funerais de Miseno, este era o nome do troiano que havia morrido, Enéas segue para o bosque sagrado, recolhe o ramo de ouro e prepara-se para descer, acompanhado da Sibila. São feitos sacrifícios aos mortos e os deuses de baixo. No interior do Hades tudo é sombrio e aterrorizante. Sombras pavorosas atacam o herói e este saca sua espada, mas a Sibila o adverte. São sombras sem corpo, formas vazias, sutis, esvoaçantes, contra as quais de nada adianta o aço da espada corripitix subita trepidus formidine ferrum Eneas trictanquiadem venentibus offert, et nidocta comistenuis sine corpore vitas adamuniate volitari cava sub imagine formae, irruat et frustra ferro de verberatio embras. Enéas continua sua caminhada até que se encontra com o piloto Palinuro. O encontro de Enéas com Palinuro guarda exato paralelo ao encontro entre Ulisses e Eupenor, no canto 11 da Odisseia. Ambos, Eupenor e Palinuro, tiveram morte acidental, Eupenor, caindo de cima do telhado do castelo de Circe, Palinuro, caindo de seu navio ao mar. Ambos explicam o gênero de morte que tiveram e ambos, por fim, se encontram insepultos e pedem aos seus amigos sepultura digna, conforme os ritos. Depois de rápido colóquio, Enéas deixa a sombra de Palinuro e prossegue a viagem até chegar a uma região chamada Campo das Lágrimas Lugentes Campi. Ali estão os que o amor matou com seu triste veneno, aqueles que o amor sufocou com laços de seda. O vale é rodeado por uma negra floresta, por onde vagueiam espíritos. Neste lugar estão todas as mulheres a que o amor arrastou à morte, como Fedra, Pricrísia e Fila. Entre essas mulheres, ainda com a ferida recente, encontra-se a fenícia Dido. Dido ou Elisa era uma rainha que teria fundado a colônia fenícia de Cartago. Virgílio, no canto 1º da Eneida, faz com que Enéas aporte em Cartago. Vênus, mãe do herói, ordena a Cupido que faça Dido apaixonar-se por Enéas, a fim de favorecer os desígnios deste. Cupido realiza o desejo de sua mãe e a rainha perde-se de amor pelo belo troiano que aportara em seu reino. O tempo passa, mas Enéas tem que partir para cumprir a missão imposta pelos fados e assim, um dia, ela viu as troianas naus desaparecerem como pequenas gaivotas brancas na linha do horizonte. Sentindo-se abandonada, Dido suicida-se, deixando-se cair sobre a espada de Enéas. No Hades, Enéas e Dido se encontram. Ela está no Vale das Lágrimas, encostada a uma árvore. Enéas se aproxima, lamentando-se por ter-lhe causado a morte, pede-lhe perdão, tenta explicar que não imaginara um só momento que a sua partida lhe causaria tão grande mal. Dido está em silêncio, tem os olhos cheios de lágrimas. Só o silêncio entre os dois, o silêncio acusatório de Dido e o silêncio pontilhado de remorsos de Enéas. Por fim, a rainha se afasta dignamente e de novo mergulha no seio escuro da floresta.
Enéas deixa o local onde encontrara Dido com o coração pesaroso e prossegue a sua viagem. Chega, então, a um lugar onde se encontram diversos espíritos que abandonaram o corpo físico nos duros embates de Marte. Saem-lhe ao encontro velhos amigos, agora desencarnados. Tideu, Partenope e outros heróis cercam o filho de Anquise